pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. E se você está chegando no nosso canal, seja o nosso canal do YouTube ou seja os nossos canais de podcasts no seu agregador favorito, a ideia desse programa aqui é contar para você quais foram os principais pontos dessa última semana no mercado financeiro, seja através da divulgação de indicadores, através de falas de pessoas importantes para o cenário macroeconômico, cenário político, e quais foram as principais decisões que foram tomadas e como elas impactam o seu bolso e os seus investimentos. E depois disso a gente falar o que esperar da próxima semana, a semana que vai se iniciar amanhã. A gente vai contar sobre essa semana que marcou o final do mês de junho, o final do segundo trimestre, o final do primeiro semestre, ou seja, uma semana super importante que marca um ponto importante aqui para o ano de 2022, um ano que não tem sido muito promissor, muito positivo para o nosso mercado brasileiro e para os mercados globais, com vários pontos de atenção que a gente vai acabar citando aqui nesse resumo também. Então, para a gente começar entendendo como foi o comportamento dos mercados, nessa última semana o índice Bovespa apresentou uma leve alta, subiu 0,29%, teve pregões de quedas, teve pregões de altas, acabou ficando um pouquinho para cima, mas ficou lá na casa dos 98.954 pontos, abaixo daquela linha, né, muito famosa dos 100 mil pontos, que a gente fala bastante aqui no mercado financeiro. Lembrando que o mercado aqui no Brasil, essa bolsa esteve nos 120 mil pontos dentro deste ano de 2022. De lá para cá a gente caiu bastante. No ano, a bolsa brasileira agora cai 5,6% em relação ao ano passado. Olhando para a moeda, o dólar seguiu se valorizando e nessa última semana ele avançou 1,7% a R$ 5,33. É um dos maiores patamares de dólar que a gente viveu neste ano. E no ano, a moeda americana ela ainda cai 4,3% frente ao real. Levando para a curva de juros, a gente teve uma forte elevação nessa última semana, principalmente nos vencimentos intermediários e longos, adicionando mais prêmio pelo aumento de percepção de risco fiscal com a PEC dos combustíveis abrindo espaço para gastos acima do teto, a gente vai falar disso, e essa elevação veio mesmo com a pressão externa contrária de temores de desaceleração da economia global e queda nas commodities. E por fim, olhando para as bolsas globais, mais uma semana de cautela, o S&P 500 cai aproximadamente 20% no ano, Nasdaq 29%, analistas falando de bear market lá nos Estados Unidos, e a gente acompanhando de perto aqui para você. Nesta última semana, principal ponto lá fora, foram as divulgações de indicadores nos Estados Unidos e zona do euro também. A gente teve no radar dessas preocupações com a inflação global e o mercado olhando muito para os Estados Unidos, a divulgação do deflator PCE ou PCI lá dos Estados Unidos, que é a medida favorita de inflação observada pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para entender o aumento de preços da economia de lá. Esse PCI subiu 0,6% em maio, foi abaixo do esperado de 0,7%, e o núcleo, né, onde se concentram as principais razões ali de inflação para o olhar para a perspectiva do mercado, avançou 0,3% contra 0,4% que era esperado, então uma inflação levemente abaixo. A aceleração no dado é explicada pelo aumento nos preços de energia, 4% de alta, com destaque para alta nos preços dos combustíveis, causada pelo efeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, e em alimentos, 1,2% de alta. Por sua vez, destaque para mais uma alta de 0,4% em serviços e para aceleração em bens, em 0,9%. As revisões baixistas, ou seja, para baixo, na parte de consumo de 3,1 para 1,8, e a leitura final do PIB do primeiro trimestre, somado à revisão nos gastos de abril, indicam um consumo mais fraco no trimestre e, consequentemente, uma redução nas expectativas de PIB por lá. No cenário inflacionário, apesar do sentimento negativo do consumidor, com os preços da continuidade das pressões nos salários, alguns componentes de preços já apresentam uma desaceleração, essa inflação que continua muito preocupante, mas agora dando sinais de um enfraquecimento, era o que o mercado aguardava já há algum tempo. Entre outros indicadores, a gente teve ISM industrial lá nos Estados Unidos caindo de 53 pontos para 54,5 no consenso,
e 56,1 na última observação. O ISM fecha o segundo trimestre com uma média de 54,3 pontos, lembrando que leituras acima de 50 pontos indicam expansão, indicam crescimento da atividade no setor. E os novos pedidos recuaram no mês, encontrando-se abaixo dos 50 pontos, apontando uma desaceleração no ímpeto do consumo. Na zona do euro, levando para o velho continente, a gente teve um dado recorde de inflação ao consumidor, medida através do CPI, de 8,6% em junho, que acabou chamando a atenção dos investidores e renovou os temores de uma recessão global. Também por lá, ainda na Europa, a gente teve PMI industrial recuando para 52,1 pontos, saiu de 54,6 em maio, e esse dado ainda acima do esperado pelo mercado de 52 pontos, um cenário um pouquinho diferente do que a gente viu nos Estados Unidos. Ainda na Europa, saiu também a taxa de desemprego na zona do euro, que recuou para 6,6% em maio, saindo de 6,7% em abril, e abaixo da projeção do mercado, que era de 6,8%. E, por fim, ainda falando de zona do euro, o indicador de sentimento econômico caiu para 104 pontos, saindo de 105 em maio e de 103 esperado pelo mercado. No Reino Unido, a gente teve o PIB crescendo 0,8% no primeiro trimestre. Levando lá para a Ásia agora, na China, o PMI industrial Caixin subiu para 51,7 pontos em junho, saiu de 48,1, ou seja, saiu daquele patamar acima de 50 e subiu para um patamar de expansão, encerrando uma sequência de 3 meses de contração no indicador industrial lá da China, muito importante para o restante do mundo. Quando a gente olha para o PMI não manufatureiro, esse indicador avançou 54,7, saindo de 47,8, forte alta também. Por lá, na China, foi anunciada a diminuição pela metade do período de quarentena imposto a viajantes internacionais que vão para lá, e o afrouxamento dos requisitos de teste para infectados no país, dando sequência às medidas de relaxamento das restrições contra a Covid. Isso que foi um tema muito importante dos últimos 2, 3 meses, essas medidas de combate à Covid lá na China, que tem uma política de Covid zero, impactam bastante produção, impactam inflação, impacta também a cadeia de suprimentos global e a economia de muitos países. E, para a gente finalizar a nossa volta ao mundo, entre as commodities, a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mantém plano de aumento da produção de petróleo em 648 mil barris por dia em agosto. O acréscimo é o mesmo que havia sido definido no início do mês de para julho. E quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente teve como principal ponto Brasília, né? As discussões em Brasília, e não necessariamente apenas os indicadores. Lá em Brasília, o Senado aprovou a PEC que eleva o Auxílio Brasil, dobra o Vale Gás e cria benefício para caminhoneiros e taxistas, no caso dos caminhoneiros, conhecido como Vale Diesel. As somadas, essas medidas terão um custo de 41,3 bilhões de reais aos cofres públicos. Esse valor fica fora do teto de gastos e assim adicionam preocupações para os investidores com os riscos fiscais do país que já estavam nos holofotes aqui do mercado. Levando para indicadores agora, no trimestre imóvel encerrado em maio, a taxa de desemprego sem ajuste sazonal apresentou queda de 1,4% em relação ao trimestre de dezembro de 21 para fevereiro de 22, enquanto com relação ao mesmo período do último ano a taxa recuou 4,9%. Levando em consideração o ajuste sazonal, muito importante por tudo que a gente vive ao longo dos anos na economia, o desemprego recuou para 9,4%. Esse é o menor patamar de desemprego na nossa economia desde outubro de 2015. O mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 277 mil carteiras assinadas em maio, segundo os dados do CAGED. Em abril foram criadas 196 mil, praticamente 197 mil vagas com carteira assinada. O mercado de trabalho tem surpreendido positivamente através dos dados que são apurados tanto pela PNAD quanto pelo CAGED, sendo parte importante deste avanço devido ao aumento da mobilidade social aqui no nosso país, impulsionando a criação de vagas
especialmente no setor de serviços, setor muito importante para a economia de um país como o nosso aqui no Brasil. Por sua vez, para o segundo semestre, diante de um arrefecimento esperado da atividade econômica causada pelo aumento da taxa de juros aqui no Brasil em patamar contracionista, das perspectivas de uma desaceleração econômica global, o mercado de trabalho deve estabilizar com a taxa próxima de 10% aqui no Brasil. A gente teve também o relatório trimestral de inflação RTI, trazendo uma mensagem de que a estratégia é trazer a inflação para ao redor da meta em 2023. Essa inflação que já foi perdida no ano de 2022, ela será bem superior à meta e ao teto da meta. E esse relatório trazendo perspectivas de que para o próximo ano a expectativa é que a gente fique ao redor da meta, consiga trazer a inflação ao redor da meta, com os movimentos de juros e mecanismos utilizados aqui no país. Ainda em indicadores, a gente teve também o IGPM vindo abaixo do esperado para o mês de junho. O índice ficou em 0,59%, de uma alta projetada pelo consenso de 0,7%. E o índice foi impulsionado pela alta especialmente do IPA industrial, influenciado pelos preços do minério de ferro e de combustíveis. Esse índice encerra o primeiro semestre do ano com uma alta acumulada de 8,16% e a expectativa é que ele fique ao redor dos 12,5% ao ano. Expectativa é essa do time de macro e estratégia do BTG Pactual. Vale ressaltar ainda que na comparação anual o índice alcançou o seu menor patamar desde julho de 2020. A gente teve também o ministro da Economia, o Paulo Guedes, dizendo que o governo terá 50 bilhões de reais a mais com dividendos e privatizações e que pretende compartilhar os dividendos extraordinários com a população. E, por fim, no radar corporativo, a Daniela Marques foi nomeada presidente da Caixa Econômica Federal após exoneração a pedido de Pedro Guimarães, acusado por funcionários de assédio sexual. Na Petrobras, o Caio Paz de Andrade foi aprovado pelo Conselho de Administração e assumiu como presidente da companhia. Terminando essa volta ao mundo, entendendo o que está acontecendo lá fora, entendendo o que está acontecendo por aqui, nessa próxima semana a gente tem, no internacional, uma semana importante com destaque para a ata da última reunião do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, além de dados de mercado de trabalho, payroll de junho nos Estados Unidos, inflação ao produtor e ao consumidor na China e ao produtor na Europa. Então, teremos dados do mercado de trabalho, dados de inflação e também um pouco de perspectiva de política monetária. Trazendo aqui para o Brasil, o foco será a continuação, o acompanhamento da continuação da tramitação da PEC dos benefícios fiscais agora na Câmara, e os destaques serão a divulgação da inflação medida pelo IPCA de junho fechado, e pelo IGPDI também de junho, a produção industrial de maio e a produção de veículos de junho. Semana bastante importante e você já sabe, e se não souber vai descobrir agora, que você não precisa esperar a próxima semana, o próximo domingo, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Todos os dias estamos em todas as redes sociais para te ajudar a entender mais sobre o mundo dos investimentos, no momento e no formato que você preferir. A gente está no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. A gente está também no canal do YouTube e também nos canais de podcasts. E, por fim, estamos também no TikTok, uma linguagem um pouco mais divertida. Amanhã de manhã a gente já divulga para vocês o nosso Manhã no Mercado para contar como será o pregão de segunda-feira. E no final do dia a gente conta como foi o pregão através do Tocando o Sino. E todos os dias a gente segue nessa toada, te atualizando de tudo que acontece no mundo dos investimentos. Não se esqueça de se inscrever em todos os nossos canais para ficar por dentro de tudo, deixar o seu like, compartilhar esse e os nossos outros conteúdos com seus amigos e familiares. A gente se vê em breve por aqui de novo. Tchau, tchau.